Amém. Filipenses capítulo 2. O tema de hoje é vencendo a crise nos sentimentos. Começamos na primeira semana com o pastor Francisco falando de vencendo a crise do desânimo, que é uma barreira na vida da gente. Nenhum desanimado conquista, nenhum desanimado chega muito longe. Na segunda semana o pastor Azevedo falou sobre vencendo a crise do medo, vencendo o medo que paralisa a nossa conquista, paralisa tudo aquilo que nós fazemos e somos chamados por Deus para fazer, mas o medo, ele tem essa função de paralisar. Semana passada, era um outro pastor que ia ministrar, ele não veio. Falamos um pouco sobre vencendo a crise, ou como sair da crise, ou vencendo a crise financeira. E para nós, o caminho é muito simples, na nossa cabeça já está bem trabalhado. E hoje também não seria eu que ia pregar não, tá? É que o pregador que Samuel agendou e ele saiu fora, não pôde atender. E eu vou estar trabalhando hoje vencendo a crise dos sentimentos. O texto de Filipenses 2, e vou procurar não sair do horário também, tá? Filipenses 2, verso 5, começando no verso 5, apesar de vai estar aqui no telão, eu vou ler na minha versão aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Pai, obrigado por essa leitura da tua bendita palavra, Deus, em nome de Jesus. Dá-nos a tua graça, dá-nos o teu favor neste lugar, nesta noite, para que possamos trabalhar esse texto nesses poucos minutos que nós temos, para que depois estejamos orando, oh meu Deus, e abençoando uns aos outros, para que possamos romper com a crise nos nossos sentimentos. No nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Queridos, todo ser humano, a partir do seu nascimento, começa a receber influências do meio em que vive. Essas influências são assimiladas e com o tempo passam a fazer parte vital do caráter. Esse processo de aprendizagem é feito através de identificações, de imitações, das punições e recompensas. O modo como pensamos hoje é a soma de tudo que foi impresso no nosso caráter. Podemos conhecer um pouco do caráter de um ser humano através das suas formas de pensar, do seu estilo de vida e da sua conduta, diz Mateus 7, 19 a 23. A vontade de Deus é que tenhamos o caráter de Cristo, a mente de Cristo. O caráter de Deus estava impresso em Jesus, Hebreus 1:3. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios
3,18. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Então todo ser humano, a partir do seu nascimento, começa a receber influências do meio em que vive, e essas influências são assimiladas e com o tempo passam a fazer parte vital do seu caráter. A realidade dos traumas. O Salmo 143 também diz: pois o inimigo me perseguiu, abateu-me até o chão, fez-me habitar em lugares escuros, como aqueles que morreram há muito tempo. O inimigo me perseguiu. O salmista está dizendo de um momento em que ele externa o seu sentimento, que não era sentimento, que não eram sentimentos bons naquele momento. Quando ele diz: olha, o inimigo me perseguiu, abateu-me até o chão, fez-me habitar em lugares escuros, como aqueles que morreram há muito tempo. Queridos, a promessa de cura em Deus, pois também Jeremias 30:17 diz: pois te restaurarei a saúde e te sararei as feridas. Posso ouvir um amém? Amém. O Senhor está dizendo: eu restaurarei a saúde e te sararei. Restaurarei a saúde e te sararei as feridas, diz o Senhor, porque te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, a qual já ninguém procura. E prosseguindo, também Isaías 5:23 nos fala do plano perfeito de Deus, quando diz: é o próprio Deus de paz que vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo, 1 Tessalonicenses 5:23, melhor dizendo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos líderes, eu vou usar a palavra líder, ou irmão, ou discípulo, enfim, muitos de nós, muitos homens e mulheres, jamais desenvolveram o seu potencial por causa dos sentimentos em desarmonia. Outros tantos têm caído por não tratarem dessa área tão sensível da sua vida. Há um pregador muito conhecido, eu tenho até uma Bíblia comentada por ele, Jimmy Swaggart, quando estava no auge da sua vida ministerial na televisão, todos os sábados de manhã, ele deu uma descuidada e caiu. Depois se levantou, mas nunca mais o seu brilho foi o mesmo. Quando eu veio no Brasil, primeira vez, eu era líder do jovem em Araçatuba, promovemos lá alguns irmãos, a igreja tinha uma Kombi zerinho, que acabaram de comprar uma Kombi novinha, e disseram para eles: vamos lá, não sei qual estádio que era, vamos. E aí programamos certinho para sair de madrugada no dia seguinte, e naquela noite uma irmã da igreja infernizou, azucrinou tanto a cabeça de outros líderes. E aí um dos líderes veio falar comigo: Jair, acho que é você que vai ter que ficar. A irmã tal, se ela não for assistir o trabalho, o evento do Jimmy Swaggart, ela morre. Não fala isso comigo, não faz isso comigo não. Eu também quero ir. Eu promovia, mobilizei, arrumei o carro, pessoas e... Mas tudo bem, eu abri mão, ela foi. E eu não fui. E ele notou.
lotou o estádio. Tinha mais gente no evento dele do que ontem nos Rolling Stones. É isso, né? 60 mil pessoas. Na década de 70, Billy Graham colocou no Maracanã 120 mil pessoas num culto só. E Jimmy Swaggart colocou bem mais que 60 mil. Posteriormente ele caiu, foi restaurado e veio outra vez no Brasil. Ninguém ficou sabendo. Já não tinha mais o brilho. E os que souberam da vinda dele no Brasil, nem lá em Belo Horizonte foram assistir. Isso mostra que o pecado não só nos marca, rouba o nosso melhor, e depois do pecado, o brilho já não é mais o mesmo, a glória já não é mais a mesma. Isso foi com ele, isso foi com Davi, isso foi com tantos homens de Deus. E não é diferente hoje. Jimmy Swaggart, Davi, Pedro. Os problemas emocionais são os mais visíveis e mais dolorosos. Uma ferida nas emoções desencadeia uma série de dificuldades que se arrastam pela vida, até que seja alcançada uma cura permanente. Torna-se necessário sondar o coração e localizar as velhas feridas, os velhos traumas que, apesar de terem ocorrido às vezes num tempo tão remoto, são tão vivos hoje e causam toda sorte de dificuldades, impedindo a pessoa de deslanchar e alcançar o seu potencial em Deus. O tempo não cura traumas e feridas. Diga, o tempo não cura traumas e feridas. Queridos, por esta razão, vamos lidar com eles na presença de Deus, entregando-lhe o coração do jeito que ele está, a fim de que seja curado e liberto. Pois a palavra do Senhor diz: filho meu, Provérbio 23, 26, filho meu, dá-me o teu coração, e deleite-se os teus olhos nos meus caminhos. Um coração ferido é prisioneiro do passado e limita o fluir da unção de Deus. Um coração ferido é prisioneiro do passado e limita o fluir da unção de Deus. Pessoas que não foram curadas interiormente, elas não brilham, elas são limitadas, elas têm capacidade, mas elas não conseguem deslanchar, seja no ministério, seja na pregação, seja no serviço, seja no canto, seja em qualquer área que ela for agir. A ferida bloqueia. Sem contar que para cada abertura de ferida, também é uma abertura para a entrada de demônios na vida da pessoa. Por esta razão, queridos, a gente precisa ter essa preocupação. Se alguém deseja ser uma bênção plena na vida de muitos, precisa primeiro provar a unção que o liberta e cura também na sua área emocional. Não pode atravessar a unção. Precisamos ser livres do nosso sofrimento, do nosso sentimento, para que sejamos uma bênção, não só para nós, mas para os outros também. E como é que nós entendemos nossa estrutura? Nós somos um ser
composto de uma tricotomia. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Somos um espírito e com ele conhecemos a Deus. Nos relacionamos no reino espiritual com o nosso verdadeiro ser, que somos, que é o Espírito. Possuímos uma alma e com ela conhecemos a nós mesmos. Reino psicológico. E habitamos num corpo, que é essa carcaça, e com ele conhecemos o mundo físico, ou seja, o reino material. Então nós somos um ser em três partes. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. O espírito, ele é trabalhado, ele é renascido no dia da conversão. Quando aceitamos Jesus, quando nascemos de novo, quando entregamos a Cristo nosso coração de verdade e passamos por uma conversão genuína, então o nosso espírito que está morto por causa do pecado, ele renasce. Da qual disse Jesus a Nicodemos: todo aquele que não nascer de novo não pode nem ver, quanto mais entrar no reino de Deus. Então o milagre no Espírito acontece com a salvação, com aceitar a Cristo. Já a nossa alma, ela está sujeita. A nossa alma, nós temos que passar pela cura interior. A nossa alma é o lugar onde ela armazena coisas boas e coisas ruins. E chega uma hora que ela enche. É muito comum pessoas, às vezes, que aguentam tantas coisas, mas num dado momento, por uma coisinha mínima, ela explodiu, ela estourou. Aí alguém diz: poxa, não precisava de tudo isso, porque não foi tão grave assim, que a pessoa, que ela ouviu, que alguém fez para ela. Mas acontece que o recipiente está tão cheio, que apenas o copo está tão cheio, que apenas uma gota d'água a mais é suficiente para que haja um transbordar. Alma. A nossa alma tem que passar por cura. E quando curamos nossa alma, também nós vencemos a crise dos sentimentos. Curar a nossa alma significa virar o copo, a taça que está cheia, transbordando de coisa ruim. Toda vez que nós passamos por uma cura interior, nós esvaziamos o nosso interior. Por isso, toda pessoa que passa por cura interior constantemente, passa pelo encontro, passa por reencontro, por confissões, abre o coração, confessa, põe para fora, ela vai muito longe. Pessoa que não confessa vive carregada, está cheio, a alma está cheia de coisa ruim. E aí, se a alma está cheia de coisa ruim, não tem como pôr coisa boa nela também. E o nosso corpo, ele é a nossa casa. Diga: o meu corpo é a minha casa. Mas o nosso corpo também, queridos, é a casa de Deus. A Bíblia diz que Deus não mora, Deus não habita, Deus não reside em casas, em templos construídos por mãos humanas. Bem, pastor, então para que nós estamos aqui? Deus disse para construir a casa, para que nela
habitasse o nome dele, e para que os seus remidos se reunissem para darem a ele o louvor, a honra, a glória e congregassem. Mas Deus não habita em paredes feitas por mãos de homens, mas Deus habita num coração contristado e quebrantado. Deus é um ser imanente e transcendente. Transcendente porque Deus é maior do que o mundo, maior que os céus e terra e tudo que existe. Deus vai além do que existe. Mas mesmo sendo um Deus transcendente, Ele é também um Deus imanente. É tão grande, mas com toda essa grandeza dele, ele cabe dentro do coração do pecador. Só Deus pode fazer isso. Onde Deus habita? Diga: Deus habita num coração redimido, não um coração perverso ainda. Por isso o pecador tem que nascer de novo, para que Deus possa entrar e fazer morada. Filho meu, dai-me o teu coração. O coração é a primícia. Todo mundo sabe que uma criança, quando uma mulher fica grávida, se engravida, o primeiro que se forma é o coração. O coração é primícia. Filho meu, dá-me a primícia. Filho meu, dá-me o teu coração. Então essas três coisas, amado. Primeiro, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Posso ouvir um amém? Amém. Todo ser humano, já disse, tem muita coisa aqui. Pastor, você vai falar hoje o quê? Eu falei: não, eu não vou nem falar sobre, nem vou dizer o que eu vou falar. Bem, quero pontuar algumas coisas mais. As causas dos sentimentos feridos. Pontuei aqui 7 causas, bem rapidinho. Primeira causa dos sentimentos feridos: experiências pré-natais. No ventre da mãe, a rejeição, tentativa de aborto, enfermidades, violência, Zika vírus, agora também, como se não bastasse, tudo dentro da barriga da mãe ainda. São experiências que vão marcar aquela criança quando nascer para a vida toda. Uma segunda causa: insegurança causada na infância por situações traumáticas. E quando a pessoa cresce, torna-se acessível a feridas mais profundas. Toda pessoa com problema de comportamento e fora, se você conversar com ela, seja bêbado, drogado, ou o pessoal que está na mídia agora, todos eles são unânimes em contar a sua história de traumas, de abuso, de rejeição e por aí vai. Toda criança rejeitada é adotada por Satanás. Toda criança rejeitada é adotada por Satanás. E o que tem de pais rejeitando seus filhos, e começa de uma maneira muito simples: a rejeição. A mãe está grávida, o horário já terminou, e aí, o que está? E aí, está esperando bebê? E a pessoa nem sabe ainda, nem foi fazer os exames, e a mãe disse: é uma menina. Mas já viu se era menina? Não, mas é uma menina. E afinal de contas já tem 2 ou 3 meninos. E começa a tratar aquilo como uma menina sem saber se é menina. E às vezes é um menino. E quando esse menino nascer, se não fizer ultrassom, vai descobrir na hora do nascimento. Quando nascer a criança, ela vira ao mundo, a mãe dá à luz à criança,
duas coisas vão acontecer. Primeiro, a mãe vai ter um choque. Segundo, a criança entra num mundo onde que ela já vem rejeitada desde a barriga da mãe. Ela é homem, ele é homem, mas a mãe ou o pai estão esperando uma menina. E essa criança tem todas as probabilidades de, a partir do nascimento e com o passar do tempo, desenvolver-se o seu lado feminino, homossexual. Então tudo começa nessa rejeição, na barriga da mãe ainda. Eu tenho uma irmã de Mato Grosso que ela nasceu, casou, nasceu uma filha. Ela apaixonada por um menino, fez o segundo filho, outra filha, outra menina. Não se contentou, mas agora vem o terceiro, vem menino. Fez o terceiro, vem menina. Não se contentou, o quarto, agora tem que vir menino. Fez até promessa. Vem menina. E só não está fazendo mais menina porque o marido morreu. E o menino não veio até hoje. Não veio. E encher a casa. Ia encher a cidade. Mas você percebe que havia um sentimento de frustração. Encheu a casa de meninas. Mas o desejo da mãe, minha irmã biológica, o desejo dela era ter um filho homem. E não teve. Aí algumas culpam o marido, né? Não veio um homem porque o marido não foi bem homem, sei e tal, deve ser alguma coisa dessa natureza. Então, terceiro, falta de amor na vida. Sem amor, a alma é lançada num sofrido vazio. Falta de amor. Quarta causa, toda forma de rejeição. Quinta causa, quando nós abrimos a porta. Exemplo, Sansão pôs os olhos em Dalila, ligou-se a alguém pouco confiável e pronta a feri-la. Ele escolheu alguém que o decepcionou. Não fique perto destas pessoas que estão causando dano. Não consinta. Não abra a porta para essa área tão terrível. Sexta causa dos sentimentos feridos, palavras que nos são dirigidas e que nos destroem. Exemplo, você vai ao encontro, gosto bem nosso aqui, né? Você vai ao encontro e alguém que você ama diz: que fanatismo. Não sei se precisa de tudo isso. 3 dias, o fim de semana no encontro. Aí a pessoa está tão empolgada e isso é um balde de água fria. E no mês que vem teremos encontro, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. E uma sétima causa, falta de proteção. Devemos procurar não ferir as pessoas. Dalila não protegeu o sentimento de Sansão, e tudo isso gera timidez e indiferença. Juízes capítulo 16, verso 20, diz assim: Dalila brincou com o sentimento de Sansão, Sansão perdeu a sua visão, Sansão perdeu a sua alegria, ou seja, a sua tristeza era tão profunda que alimentou sentimentos de vingança. E os seus sentimentos foram tão grandes que ele morreu enterrando consigo o seu ministério. E muita gente que estava no palácio quando ele derrubou sobre eles. Então, quantas pessoas brincam ou brincaram com seus sentimentos, trazendo-lhe infelicidade.
São essas causas que existem. E por fim, o que nós precisamos, amados, é guardar os nossos sentimentos. Diga, guardar os sentimentos. De que maneira guardamos sentimentos? Primeiro, nosso coração é um tesouro que foi preparado para reter a palavra de Deus. Amém? Guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Segundo, quando Davi não guardou seu coração, nem guardou a palavra no seu coração, ficou vulnerável, sendo tentado, gerou pecado de adultério, e esse acabou terminando em um homicídio. Precisamos cuidar do que ouvimos e vemos. Cuidado com os ouvidos e os olhos. Antigamente cantava uma canção das crianças na escola bíblica: cuidado olhinho o que vê, cuidado boquinha o que fala, cuidado ouvidos o que ouve, pois Papai do céu está olhando para você. As crianças hoje já não cantam mais esses cânticos, nossa, a velha guarda, mas é uma realidade, então precisamos cuidar do que ouvimos e vemos. Nossa mente é como um prédio em construção. Diga, minha mente é um prédio em construção. Meus amados, leva-se muito tempo para construir. O nome está lá, é difícil, mas constrói, não é isso? Então leva-se muito tempo para construir, mas através da implosão, em poucos segundos, tudo é destruído. Podemos imaginar o quanto já fomos prejudicados pelo que vimos e ouvimos, por quantas implosões nossa mente já passou. Não envolver, guardar os nossos sentimentos significa também não envolver os sentimentos com jugo desigual. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Casamentos, negócios e alianças. Guardar os nossos sentimentos significa recomendações importantes para que tenhamos cuidado quanto ao caminho que trilhamos. Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, passou de longe. De igual modo também um levita chegou perto daquele lugar, viu o homem e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Lucas 10, de 30 a 35. Então Jesus relatou a história do bom samaritano que foi atacado no caminho. Por que este homem foi ferido? Alguém disse: por causa do caminho que seguia. Os ataques vêm por causa dos caminhos que escolhemos. Tem muita gente sofrendo, não só nos sentimentos, mas em outras áreas também, porque um dia tomou um caminho errado. E muitos outros que estavam no caminho certo
mas deu bicheira na cabeça, perdeu o juízo e saiu do caminho. Então os ataques vêm por causa dos caminhos que escolhemos. Nossa alma é traumatizada quando andamos por caminhos errados. Quando nós caminhamos no caminho do Senhor, por mais que passamos por dificuldades, por lutas, problemas, nós vencemos todas em nome de Jesus. E mesmo na crise, o Senhor nos dá força. Não é isso? Ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque tu estás comigo, diz o salmista. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mas quem não está no caminho do Senhor, não conta com essa provisão de Deus. E quando vem o mal, a pessoa está só, desprotegida. Nosso caminho tem que ser seguro, e nele não pode existir comprometimentos. Amém. E uma palavra de advertência. Sansão tinha tudo para ter um ministério glorioso, porque ele era um escolhido de Deus, mas abriu o coração para a pessoa errada. Cuidado, meu irmão, para quem você abre. Cuidado, minha irmã, com quem você abre sua boca para contar as suas queixas. Eu sempre digo aos meus líderes, isso vale para toda a igreja: precisa de confissão, precisa abrir o coração, maravilha, todos nós precisamos, amém? Para a vizinha, para o parente, para o amigo, na escola, na faculdade, no serviço. Para quem você deve abrir seu coração? Em 2 níveis: para o seu líder, ou para a sua líder, e para os seus pastores, e para ninguém mais. Pastor, se os meus líderes não forem confiáveis, pode ser que de vez em quando acontece isso. Direto aos seus pastores e a ninguém mais. Mas tem gente que se perde, abre a boca, está numa dificuldade, às vezes está em pecado, e ao invés de procurar a pessoa certa, não, procura quem não vai lhe ajudar, e ainda vai espalhar a notícia. Então essa questão, para quem você está abrindo o seu coração? Então Sansão tinha tudo para ser e ter um ministério glorioso, mas abriu o coração para a pessoa errada. Se você se envolve com a pessoa errada, perde o ministério, é tão ferido e morre por dentro. Tem pessoa que era um colosso, era um gigante na obra, era uma gigante na obra, hoje vai arrastado. Seja radical com isso e não se envolva com a pessoa errada. É preferível romper com a pessoa errada do que ferir o coração de Deus e perder o chamado. Posso ouvir um amém? Para não sair da vontade de Deus, envolva-se primeiro com Ele, enamore-se Ele, e Ele lhe dará a pessoa certa. Satanás está trabalhando para levar líderes, homens e mulheres, à queda, à morte e ao inferno. Portanto, é necessário também que esposos e esposas cultivem um bom relacionamento. Sábado às 20 horas, as 4 estações do casamento. Amém? Precisamos aprender como nos livrar dos traumas. Todos os traumas nos levam a mendigar ou a recusar favores e amores. Tantos mendigam nos bares, nos motéis, nas drogas. Deus não quer que seus filhos vivam mendigando. Às vezes mendigamos prazer num filme pornográfico ou de violência, mendigamos atenção
em conversas tolas que despertam sensualidade, os nossos sentimentos mais profundos podem ser negociados. Vamos pedir que o Senhor tome os nossos sentimentos e que guarde o nosso coração. O que não serve para a nossa vida não pode nos amarrar. As mágoas destroem nosso ser e a nossa vida ministerial. Mas hoje Deus quer remover nossas dores e nos dar um novo coração. Ele nos dará um novo coração para que vivamos melhor, respiremos melhor e assim possamos dar mais e melhores frutos. Deus nos dará um coração idôneo, autêntico e preparado. Ezequiel 11:19. E que a nossa oração seja uma oração onde haja uma aliança de fidelidade entre os casais. Que seja uma oração de aliança, de fidelidade entre os solteiros, para que não se equivoquem e recebam a pessoa certa. As crises desse sentimento nos traz sofrimento, mas em Deus nós temos o perdão, em Deus nós temos a cura, em Deus nós temos a libertação. Posso ouvir um amém? Pessoas feridas nos seus sentimentos são pessoas amargas. Como eu disse, elas são limitadas, elas não rompem, elas são tímidas. Não falo de uma timidez do temperamento, é melancólico, é colérico, melancólico, fleumático, é meio colérico, sanguíneo. Não estou falando, não se refere à timidez do temperamento, mas à timidez imposta pela crise no sentimento, pelas feridas abertas na alma. O que fazer? Aos pés de Jesus. Amém? E eu quero convidar você agora para ficar em pé, se levantar. E nós vamos orar. Eu quero chamar aqui à frente todos os 12 presentes, que venham rapidinho para o altar. A intenção não é dar nenhum estudo, mas é guardar a palavra inicial de Jesus, que diz: Paulo, escrevendo sobre Jesus, disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O sentimento de Jesus foi um sentimento diferente. Apesar das lutas, das dificuldades, é tão bom o sentimento dele, que naquela hora não teve por usurpação ser igual a Deus, mas deixou o seu trono de glória, veio à terra como homem, como servo, como homem servo, enfrentou a morte de cruz por nós. Tudo isso Jesus fez porque a sua alma estava limpa, sem nenhum ressentimento e sem nenhuma dificuldade, nenhuma ferida. Por isso diz o verso seguinte: por isso Deus o exaltou soberanamente. Toda pessoa sarada, que não tenha essas dificuldades, com essas crises nos sentimentos, ela tem o favor de Deus. E tudo que Deus ministra na direção dela, ela absorve, ela recebe e não desperdiça nada. E Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, e ao nome dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará, nos céus, na terra e no inferno, debaixo da terra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo diz: amados irmãos, tenha em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Se o seu sentimento não está bom, está sofrendo essa área, venha para o altar. Enquanto Samuel vai estar ministrando esse cântico,
Nós queremos abraçar você e orar com você, ajudar você em oração.